Graça e paz, irmãos, da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estávamos nesse tempo buscando o Senhor sempre, meditando, né? Para que a gente tenha um tempo, uma palavra sempre para o nosso coração, na nossa família e a família de Deus, né? A igreja, o povo de Deus. Então, irmãos, eu queria trazer um assunto, né, que o Senhor tem trazido ao nosso coração nesses dias que todos nós temos passado, a igreja no mundo tem passado, né? Só que o céu não mudou, irmãos. O céu continua o mesmo, né? Não houve mudança. Então, temos acesso totalmente, né, à presença de Deus, como somos chamados a entrar no santuário, a uma vida secreta com Deus. Eu creio que esse tempo até tem nos desenvolvido mais nesse assunto, né, de uma vida secreta com Deus. Mas também na comunhão, né, que nós temos podido ter, mesmo com vídeos, com irmãos em várias localidades, em casas, né, em várias casas. Mas isso não nos impede realmente de juntos entrarmos no santuário, né? Sempre na presença do próprio Deus, de tocar o Senhor, né? De termos aquela vida com Deus. Sempre isso nada mudou, né? Nada disso cria um impedimento. Nada pode, né, nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada. Então, eu queria ver um texto, né, com os irmãos aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu queria fazer uma leitura que nós sabemos, irmãos, que o Senhor o Espírito tem nos falado já há muitos anos, né? Nós temos uma caminhada aí de 34 anos no Senhor, 33 para 34, e passamos por várias fases, né? Passamos pela fase da regeneração, do novo nascimento, daquelas experiências pela qual são necessárias, né, para que a gente possa ver e entrar no reino, né? E depois o Senhor vem trazendo uma visão acerca do reino, acerca do crescimento espiritual, né? E como que o Espírito veio trabalhando nas nossas vidas sobre esse caminho. E há um tempo atrás, eu acredito que de uns 10 anos para cá, o Senhor veio trazendo uma confirmação no nosso coração acerca da volta do Senhor, né? Muitos irmãos, né, o Espírito trazendo, há uma unanimidade sobre esse assunto, que nós estamos próximos, né, dessa volta do Senhor. E nesse tempo, né, há algo que o Senhor tem falado também já pelos irmãos, mas eu queria contribuir com uma medida, né, que o Senhor tem nos dado também para a igreja, que nos fala aqui sobre essa vinda do Senhor. Em dois aspectos que eu queria tocar, né, nesse momento que nós vamos ter aqui. Então, no capítulo 2, no verso 1, diz assim: Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Então, Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás. Quase 2000 anos. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco. Desculpa, irmãos, eu pulei aqui. Verso 3, hein? Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá, preste bem atenção, sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então a volta do Senhor não acontecerá antes que venha a apostasia e que seja revelado, né? Que seja manifestado o filho da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus,
apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Preste bem atenção aqui. E esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. E por isso, Deus... Desculpe, irmão, 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Amado Senhor, é tão maravilhoso que o Senhor tenha deixado escrito para nós a Tua palavra. Em cada uma delas, Senhor, seja um J, seja um tio, a Tua mão aqui, a vida do Teu Espírito, oferecendo a nós mediante essas palavras, Senhor. Porque realmente as palavras do Senhor são Espírito e são vida, são realidades espirituais, Senhor. E naquilo que temos tocado, nós temos experimentado realmente. Então, Senhor, esse é um assunto que necessitamos muito nesse tempo, Senhor, que tenhamos na Tua igreja aquele mesmo Espírito que trouxe revelação aos filhos de Issacar, Senhor. Esse é o mesmo Espírito que habita em nós, que traziam a eles o discernimento dos tempos, Senhor. Mas os filhos de Zebulon também, que sabiam ordenar a batalha. Como necessitamos nesse tempo, Senhor, de sermos dirigidos nisso, tanto para discernir os tempos, quanto para sermos ordenados na batalha, porque é uma batalha, Senhor, verdadeiramente. Louvado seja, Senhor, mas para isso o Senhor já nos preparou uma armadura, e é dela que nos vestimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, traga nesse tempo clareza aos nossos corações, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Ti mesmo. Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Então, eu queria destacar, irmãos, nesses textos, dois pontos que nós encontramos aqui. Certo? O primeiro deles fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele não voltará, não retornará, quer dizer, a vinda do Senhor está relacionado a duas coisas que vão acontecer antes da vinda dele, né? Primeiro aqui fala acerca da apostasia. E em segundo lugar, ele trata aqui sobre a revelação do filho da perdição, do anticristo. E nós realmente vamos ver, a igreja vai ver, né? Que ela, inclusive, diz ali que é segundo a eficácia de Satanás. Então, a igreja, antes que o Senhor Jesus Cristo venha, esses dois pontos são muito claros nas Escrituras aqui, né? Que a igreja vai ver a apostasia e também vai ver revelado o filho da perdição. Vai ver o anticristo, né? Quanto tempo depois... não sabemos, mas não é nesse assunto que queremos entrar. E aqui, irmãos, ele trata acerca de que o mistério da injustiça, o mistério da iniquidade, ele já opera. E desde quando esse mistério da iniquidade já opera? Ele opera desde o Jardim do Éden, né?
Então, desde lá, esse mistério, porque Satanás, ele não sai contando para todo mundo o que ele vai fazer, né? Ele é estrategista, ele tem ardis, né? Ele é mestre em mentiras, né? Em ilusionismo. Vocês se lembram de um exemplo, são os mágicos, né? Então ele trabalha com as duas mãos, o mágico, e ele fica apresentando para você uma mão, e você fica prestando atenção naquela mão, enquanto na outra mão é onde ele está escondendo aquele produto da mágica dele, né? Onde que ele está trabalhando ali para ele te apresentar uma ilusão, né? Então, Satanás é da mesma maneira. Ele fica lançando coisas, né, para que as pessoas se distraiam, para que as pessoas fiquem envolvidas com aquelas coisas, para que com a outra mão ele realmente vá agindo e vá atuando dentro do plano e do propósito dele de agir com a iniquidade. Então, existe um outro fato aqui, porque a apostasia, como Paulo nos fala em Timóteo, 1 Timóteo 4, ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, apostatarão da fé. Então, a apostasia, ela é algo que as pessoas já tiveram, né, durante um tempo, e essas pessoas tiveram durante um tempo na fé. Então aqui fala de uma queda, né? E segundo aspecto que nós vemos aqui, é que ele fala acerca da operação do erro. Mas a operação do erro, ele não tem relação com esses que criam. A operação do erro tem relação com os ímpios. Porque ali diz que Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, porque não aceitaram o amor da verdade para serem salvos. Então não são pessoas salvas, são pessoas que não receberam o evangelho, não creram, não receberam o amor da verdade para serem salvos. O Senhor lhes falou, mas eles não receberam. Então, eu não queria usar termos aqui para o que significa apostasia, porque isso só fica na nossa mente, irmãos, e logo a gente, né, esquece. Então eu queria, de uma forma prática, nós olharmos nas Escrituras sobre o que significa verdadeiramente essa apostasia, por onde que ela começa, né, até onde ela vai, e por onde que ela passa. Então, eu queria tomar o texto com os irmãos de Apocalipse capítulo 2, no verso 4. Então, aqui nos mostra claramente, irmãos, aonde começa a apostasia, né? Não só a apostasia, porque é interessante que nessa carta, às vezes nós atribuímos à igreja, mas na verdade a igreja ela é uma consequência daqueles que estão à frente dela, né? Então, quando o Senhor trata aqui sobre a igreja de Éfeso, ele trata ao anjo, foi traduzido como anjo, né? Mas a expressão aqui é enviado, né? Enviado. Então é traduzido como ángel. Por exemplo, quando João Batista foi enviado, era ángel. Quando no Velho Testamento, quando o Senhor vinha e falava, era atribuído ao anjo do Senhor, porque eu acho que em hebraico é outro nome. Mas, então aqui, a palavra ángel aqui é realmente aquele que é enviado do Senhor, aquele que é encarregado da parte do Senhor para trazer a palavra. E trazia, e como o Senhor aqui em Éfeso, ele trata diretamente com essas pessoas, porque elas, deixando o primeiro amor, na verdade foi o que aconteceu aqui, isso ia acontecendo na igreja, a igreja ia sofrendo também essas coisas. Então,
nós podemos tomar esse assunto também como algo pessoal, né? Não coletivo, a igreja está apostatando, mas como algo pessoal. Então você vai ver que quando Deus trata aqui, ele diz assim no capítulo 2 de Apocalipse, verso 2: conheço as tuas obras e o teu trabalho, falando com aquele enviado, e a tua perseverança, e sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, né, que deixaste o teu primeiro amor. Então, irmãos, as cartas, essas cartas às igrejas, elas também têm um cunho profético. Era para as igrejas, mas também tem um cunho profético. Isso vários irmãos nos já compartilharam sobre isso. Então, se nós pegarmos, né, como que começou essa igreja e a consequência que essa apostasia foi causando na igreja, né, aonde entrou o nicolaísmo, aonde entrou a doutrina de Balaão, né, aonde entrou a idolatria, né, aonde entrou uma vida religiosa sem a vida de Deus, né, que no caso é Sardes, e aonde ela culminou realmente em Laodiceia. Então, a Laodiceia, ela aqui em Éfeso, mostra como que começou a apostasia, né? Com a perda do primeiro amor. E as consequências que isso foi acontecendo e aonde ela culminou. E isso mostra que culminou em Laodiceia. E Laodiceia ela nos mostra claramente que a apostasia, né, leva realmente o povo a uma vida sem a vida do Senhor Jesus Cristo, sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele estava do lado de fora, batendo a porta e chamando, né, as pessoas de uma forma individual. Esse é o nosso último chamamento. Então você vê que a apostasia, ela leva as pessoas também a um engano da maneira como elas estão vivendo. Elas acham que está tudo certo, que está bem, né? Como necessitamos, irmão, nesses tempos que aquela palavra do Salmo 139 esteja nos nossos lábios, né? Todo o tempo. Senhor, sonda, meu Deus, né? Prova o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, como é necessário nesse tempo que nós estejamos realmente clamando ao Senhor, que o Senhor nos examine com aqueles olhos como chamas de fogo, né? Penetrando o nosso íntimo, né? Nosso ser, porque nós não podemos discernir os nossos próprios erros. E o engano dessa maneira, como você vê em Laodiceia, é muito sutil. Eles achavam que estavam ricos, que não tinha necessidade de nada, né? Mas o Senhor, quando olhou lá, viu que eles estavam pobres, miseráveis, cego, nu, completamente. Então, a apostasia, irmãos, ela começa aqui, como a palavra nos fala, com a perda do primeiro amor. Então, no que, na verdade, o que envolve, né, principalmente esse amor a Cristo. Então nós destacamos, são vários, mas nós destacamos principalmente três tópicos, né? 3 coisas que nós queríamos citar nesse momento para os irmãos. O primeiro deles, irmãos, porque o Senhor nos comprou por um bom preço, né? Nós somos dele. Nós já éramos dele por criação. Mas nós sabemos que Satanás, né, corrompeu o homem e ele ficou debaixo desse império das trevas. Mas o Senhor, ele teve que novamente nos comprar para Deus, né? E ele fez isso através daquela obra na cruz. Então, ele nos comprou com o seu próprio sangue e nos fez reis e sacerdotes
para Deus. Então isso é muito claramente dito nas Escrituras, né, que nós somos dele em Cristo Jesus. Nós temos ouvido por parte, né, de irmãos e a palavra que nos ensina isso, acerca do servo de amor, né, que o Senhor nos libertou, mas Ele nos chama, né, a sermos aquele servo que fura a orelha e serve o seu Senhor, por amor. Então, o primeiro ponto, irmãos, que nós queremos destacar acerca da apostasia é nós perdemos esse ponto de que nós temos que viver para Cristo, viver para Deus, certo? Então, essa expressão nós encontramos em muitos lugares das Escrituras, mas vamos tomar aqui um texto de Romanos, né, capítulo 7, e lembrando de outros textos, mas vamos tomar 3 textos, né? Romanos capítulo 7, eles são suficientes, dá muitos outros nas Escrituras, o Espírito sempre dá muito mais, né, do que nós podemos compartilhar aos irmãos. Enquanto nós estamos compartilhando, o Senhor está te levando, o Espírito está te levando muito além, né, a outros textos. Mas vamos ler aqui em Romanos capítulo 7, verso 4, diz assim: assim também vós, meus irmãos, estáis mortos quanto à lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, né? Daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, morremos para a lei pelo corpo de Cristo para sermos de outro, né? A fim de viver para Deus. Então, vamos também olhar 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tá vendo? Então aqui está falando claramente que nós somos comprados por um bom preço, né? Então, esse assunto, irmãos, ele tem que ficar muito claro no nosso coração. Que agora, né, o nosso viver tem que ser para Cristo. Tem que ser para Deus, né? Uma vez que morremos e nascemos de novo em Cristo, agora não é para nós vivermos para nós mesmos, né, mas para vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então esse texto lá de Romanos capítulo 14, eu queria ler com os irmãos, né? Ele diz assim: porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Paulo também fala isso em Filipenses, porque essa realmente, irmãos, é o que nós temos que ter na nossa mente. Porque uma vez que isso é nos falado desde o princípio da nossa regeneração, né? Que nós não somos mais de nós mesmos, que nós pertencemos a Deus, que nós pertencemos a um outro mundo, né? A um mundo celestial, né? A Basileia celestial. Nós somos peregrinos estrangeiros na terra, que a partir de agora não é para nós vivermos para nós mesmos. Então isso é muito claro, as Escrituras falam: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, não está se preocupando com as coisas dessa vida. Então são todo texto, todos os textos das Escrituras nos levam para isso. E uma vez, irmãos, que nós começamos a perder, né, esse amor, que nós fomos comprados, somos dele, que somos chamados a viver para Deus, começa a nossa queda, começa a apostasia, né? Porque esse é o ponto pela qual o Senhor nos colocou, de uma forma muito clara. Então ele diz assim, Romanos 14, 7, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Paulo fala isso em Filipenses, né? Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro.
Se morremos, para o Senhor morremos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Senhor é aquele que é dono. Porque foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. E aqui diz que todos nós vamos comparecer perante a face de Deus. Por quê? Porque somos dele, para sermos julgados. Então, é claro que todo o trabalho de Deus é que nós, compreendamos isso, cremos nisso e amemos o Senhor. Por isso. Então, a apostasia ela começa com essa perda desse primeiro amor. Dessa posição de viver para Deus. Viver para Cristo. Mas há um segundo ponto que eu queria destacar também aos irmãos, que é viver por Cristo. Viver por Cristo. Porque isso é muito importante. Um é viver para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Viver para Ele. Mas um outro assunto muito importante é que nós temos que viver por Cristo. Porque nada tem valor espiritual se não for por Cristo. Não há nada que nós possamos servir aos outros, se não for por Cristo. Não há nada que nós possamos oferecer a Deus se não for por Cristo, irmãos. Então, nada tem valor se não for por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que você faz, tudo que eu faço, que não seja por Cristo, não há valor. Então, não tem valor espiritual, não tem valor eterno, não tem valor para edificação, não tem valor de testemunho. E aí vai por diante, nós podemos lembrar de muitas coisas. Sem a pessoa de Cristo, somos nós mesmos. E o que nós mesmos temos a oferecer às outras pessoas? De nós mesmos, só morte, não é verdade? Então, irmãos, o primeiro aspecto aqui que eu quero olhar com os irmãos, um texto bem conhecido, mas vamos olhar para ele, Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas 2, 20. Ele diz assim, o 19 também, que é o texto de alguns traz no 19, pois eu pela lei morri para a lei a fim de viver para Deus. Está vendo? Novamente, viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele diz, não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu, irmão. Então, irmãos, as escrituras são como elas falam isso em todos os aspectos, em todas as cartas, em todos os lugares, certo? Que Cristo vive em nós. Que não é para nós vivermos mais por nós mesmos, que é para... em nós opera a morte, para que nos outros operem a vida. Então, qualquer coisa que venha da vida, vem da vida, dessa vida interior, desse Senhor que habita em nós. Todo fruto que tem algum valor espiritual e algum valor eterno, ele tem que vir do Espírito. Como nós lemos em Romanos 7, para que demos fruto para Deus. Então esse fruto ele tem que ser do Espírito. Amor, se é alguma coisa para edificar, se é alguma coisa para se regozijar, se é alguma coisa para suportar, se é alguma coisa... Então, o amor, irmãos, é um fruto do Espírito, a paz, a longanimidade, a benignidade, alguma coisa que seja bom, alguma coisa que nós pensamos de bem, alguma coisa que nós fazemos de bem, tem que vir da pessoa de Cristo. A mansidão, o domínio próprio, essas coisas
todas nós não temos em nós mesmos. Então aqui ele diz, né, que a obra que o Senhor nos levou naquela cruz do Calvário é que nós morrêssemos para nós mesmos. Que nós não vivêssemos mais, certo? Mas é interessante que na sequência ele fala a vida que eu agora vivo. Então ele trata sobre dois eu. Claro, nós precisamos entender, o Senhor não tirou a nossa personalidade, a nossa responsabilidade, né, que nós temos diante de Deus. Por isso é que nós podemos cair em apostasia. Nós somos responsáveis por isso. Só que o eu que ele fala aqui é o eu velho, é o homem velho, né? É aquele nosso eu do passado, é o eu que nós vivíamos para nós mesmos, é o eu que nós vivíamos para satisfazer a nós mesmos, é o eu que resolvia, que decidia, que fazia, que se gloriava, né? Se vangloriava, era o eu, esse eu da velha criatura. Então esse está crucificado com Cristo. Mas quando o Senhor nos ressuscitou com Ele, quando o Senhor Deus ressuscitou Jesus, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Então esse eu que ele fala aqui é o eu novo. É o eu, é a nova criatura, né? É aquele que tudo se fez novo. Então, irmãos, essa nova criatura ela não vive mais por si mesma. E não há nada que nós possamos fazer sem que seja por Cristo. Porque tudo agora, a partir de agora, é em comunhão. Por isso que, né, Coríntios 1,9 nos fala isso, que nós somos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Não é uma comunhão, aquela comunhão pela qual nós deixamos a vida do Senhor e vivemos a nossa, decidindo a nossa, fazendo as nossas coisas. Então, o segundo aspecto, né, que envolve realmente o primeiro amor, né, ao Senhor é que nós vivermos por Ele. Né? Vivermos por Ele. E não só na vida diante de Deus, como nós citamos, mas a vida do serviço também. A vida que nós somos usados pelo Senhor na igreja, ou seja com os ímpios, seja pregando o evangelho, seja edificando a igreja. Né? Não há nada que nós façamos por nós mesmos, sem a pessoa do Senhor. Então veja, irmãos, que esse serviço, né, essa comunhão, ela é um ato de amor. Porque quando você fala assim, não, eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira, eu acho que é assim, eu acho que é assado, é um egoísmo isso. Né? Mas quando nós falamos, Senhor, eu desejo fazer, mas eu não posso fazer sem ti, sem a tua pessoa. Né? Sem que o Senhor esteja comigo, sem que o Senhor esteja operando em mim isso. Então é um assunto de comunhão. Então isso é um amor ao Senhor. É aquele que o Senhor nos chama a nós nos colocarmos em julgo com Ele. Veja que Ele não faz nada sem nós. Né? Isso é amor do Senhor conosco. E quando nós também tomamos uma posição de não fazer nada sem o Senhor, então isso é uma posição de amor com o Senhor. E quando nós tomamos posições pessoais, então nós estamos, né, deixando esse amor, deixando esse primeiro amor, porque que é necessário. Então aqui em João, veja que Jesus, ele tratou isso muito claro depois da ressurreição dele, aqui falando com Pedro, antes dele subir aos céus. Veja no capítulo 21, né, de João, no verso 17, ele diz assim, perguntou-lhe terceira vez, porque ele perguntou mais 2 vezes antes, né? Simão, filho de João, e aqui tem aquele ágape, você me ama, né, com o amor ágape, que é o que nós estamos citando aqui, não é o amor filéu, não é um amor de amigo, né? Amor filéu nós temos na vida ímpia, mas ele fala do amor ágape, você me ama com amor ágape. Então esse aqui é o assunto, irmão, porque a apostasia,
ela com a perda desse amor, né? Desse primeiro amor, que é o amor mais puro, que é o amor pela qual o Senhor nos colocou desde o princípio. Ele nos colocou nesse primeiro amor e nos instruiu acerca desse primeiro amor, e tem nos instruído, e agora tem nos lembrado, né? Porque quando se fala de apostasia, irmãos, às vezes a gente pensa assim, que essa apostasia ela está muito longe de nós, né? Mas ao contrário, irmãos, ela está muito próxima de nós, né? Está nos rodeando, está nos assediando, muitas vezes, né? Por onde quer que nós andemos. Considere isso, pense um pouquinho, e você vai ver quanto, né, que talvez a gente já tenha abandonado, né? E que o Senhor, será que o Senhor não pode chegar para nós também e falar a mesma coisa? Tem contra ti que abandonaste o teu primeiro amor? Quer dizer, arrepende-te, volta. Então, se há algo aqui, irmãos, que realmente nós estamos caindo, né, nós temos que retornar. Temos que nos arrepender, temos que retornar, temos que pedir perdão ao Senhor. Porque um abismo vai chamando o outro, irmãos. Então nós vamos caindo nisso, né? Como nós vimos lá em Apocalipse, a igreja não foi de uma hora para outra, ela foi caindo, e foi indo, até que ficou revelada a situação completa. Então, aqui ele continua dizendo, né? Entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez: amas-me com amor ágape? E respondeu-lhe: por que o Senhor exige o amor ágape? Porque Ele nos deu o amor ágape. Ele derramou no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Então Ele pode exigir de nós: você me ama com esse amor que eu te dei? Ou o que você está fazendo com esse amor que eu te dei? Né? Então a perda, né, a queda é desse amor que está derramado em nossos corações. Um amor que nós não tínhamos. Mas o que o Senhor nos deu. E tudo o que nós temos hoje, irmãos, foi fruto desse amor, porque começou com o amor de Deus. Deus nos amando de tal maneira. E esse amor, ele contagiou o nosso Senhor, né? Pela qual tudo o que ele fez, descendo dos céus, né? Se esvaziando da sua glória, se humilhando, tornando servo, indo até a cruz, tudo isso, né, é um objeto, é uma atitude de amor do nosso Senhor por nós. Então o que moveu o Senhor foi o amor ágape, o amor de Deus. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então, irmãos, seja na vida, seja no serviço, seja em qualquer outra coisa, nós não temos como fazer por nós mesmos. Nós temos que fazer por Ele, né? Em comunhão com Ele. E um terceiro aspecto, irmãos, que eu queria falar para os irmãos acerca do primeiro amor, que eu creio que são essas três coisas, são mais coisas mais principais, né? O viver para Deus, porque somos dele, o viver por Cristo, porque não podemos nada sem ele e sem a comunhão com ele. Mas o terceiro aspecto que é muito claro nas Escrituras, né, é o seguir a Cristo, é ser um discípulo. Aprender, porque só o discípulo aprende, né? Então, nós sabemos que o discípulo é aquele que segue. Então, em Mateus capítulo 19, nós temos um testemunho, né, do jovem rico. Mateus capítulo 19, vocês se lembram bem sobre essa passagem, né, que exaustivamente tem sido compartilhada. Mas no verso 21 ele diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, porque ele disse ali que tudo isso que Jesus tinha dito a ele tinha guardado, ele tinha feito. Então ele diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me.
Então, é muito interessante, irmãos. Nós não podemos ir além daquilo que está escrito, sabe? É um perigo isso para a gente, né? Então, nós não podemos pegar esse texto e dizer, você tem que vender tudo, tem que deixar tudo que você tem, você tem que abandonar tudo. Eu já ouvi isso de irmãos, né? Usando esse texto. Se você é rico, você tem que vender. Se você, né, tem que dar para os outros. Você para seguir o Senhor verdadeiramente. Não é isso, irmãos. A posição aqui é que, para ele, aqui, ele só seguiria o Senhor verdadeiramente se ele deixasse aquilo que ele tinha. Tanto é que aqui mostra que ele era muito rico, né? E ele, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Esse era o problema dele. Talvez o teu problema seja o trabalho, né? Talvez o seu problema seja a amizade, né? Os esportes, né? Há muitas outras coisas. Cada um de nós somos assediados, né? Para que cuidemos das coisas do mundo. Nós temos muitas seduções de riquezas, deleites da vida, né? Que Jesus fala na parábola do semeador, que sufoca a palavra e nos deixa infrutífero. Então, o caso dele aqui era a riqueza que prendia, e ficou testemunhado que realmente era riqueza. Eu tenho certeza absoluta que se o Senhor falasse qualquer outra coisa para ele, ele teria deixado e seguido o Senhor e continuado com a sua riqueza. Mas o problema dele era pontual, irmãos. Então, irmãos, quando nós temos uma prioridade, né, Jesus, aquilo como tesouro para nós, ou como nós temos como uma prioridade, o Senhor sempre ficará em segundo plano. Isso é natural, né? Então, o que nós temos que o Senhor Jesus disse que só tem uma maneira, porque nós temos nossos desejos, né? Nós temos essas coisas nos assediando e que são prazerosas para nós. O homem rico, né, é uma pessoa que, vamos dizer assim, que é muito reconhecida, até é dada como uma pessoa que é abençoada por Deus. As pessoas que são muito estudadas, as pessoas que têm um bom trabalho, né, que têm uma carreira profissional, que têm qualquer outra coisa nesse sentido, são pessoas que são reconhecidas, né? Mas esse é o grande problema. Então, é um texto que os irmãos conhecem, de Lucas capítulo 9, mas que o Senhor Jesus ele toca no âmago do assunto. O problema é onde está aquilo que nós gostamos, né? Que nós temos prazer, que nós desejamos, que nós buscamos. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, que a primeira coisa que tem que acontecer conosco, nesse assunto para seguir a Ele, é que nós temos que tomar a cruz, negar a nós mesmos, aliás. A primeira coisa, capítulo 9, verso 23 e 25, diz assim, né? Em seguida dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Tem que ser cada dia, porque cada dia tem coisas novas, né? Cada dia tem propostas novas, cada dia tem seduções novas. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Então veja, negar-se a si mesmo. Por quê? Porque é onde está realmente a nossa vontade, as nossas coisas, os nossos desejos, né? Podemos dizer até paixões, né? Então, esse é um assunto, eu falo isso com muita propriedade porque, né, vem a raça árabe que tem no sangue o negócio, né? Desde novo, né, desejando, fazendo, lutando por aquilo, e, né, alcançando, conseguindo, e aí o Senhor foi nos tirando. Então,
mesmo numa tentação, né, no meio dessa caminhada, a gente teve tentações, né, para empreender, para fazer, mas o Senhor veio, tratou conosco novamente. Então, são coisas que vêm realmente para nós caímos, né, descermos, deixarmos esse primeiro amor. Então, irmãos, a apostasia, ela começa realmente com a perda do primeiro amor. E esse primeiro amor, ele envolve, né, esses 3 aspectos principais que eu quero dizer para os irmãos, que é viver para Cristo, porque somos dele, né, isso tem que estar muito claro no nosso coração. Se não é assim que pensamos, já estamos numa apostasia, porque isso o Senhor fala para você desde o princípio, né? Você passou por essa revelação e passou por essa fé. Se você não a mantém até hoje, então há algum problema. Então, o viver por Cristo, tudo tem que passar por Ele, né? Então isso também nos tem sido ensinado, isso também tem sido nos levado à fé, isso tem nos sido levado à prática, né? E a perseverança nessas coisas. E o seguir ao Senhor, seu discípulo, né? Então, se a nossa vida não está pautada, né, nesses 3 pontos fundamentais, irmãos, então nós já estamos ou numa grande parte em apostasia, né, ou estamos começando a cair nela. Então temos que retornar, temos que nos arrepender, temos que voltar a esse primeiro amor. Saiba, irmãos, que esse mundo que está aqui jaz no maligno. Ele não tem sido preparado por Deus para nós vivermos nele, né? O Senhor tem preparado um outro reino, um reino de justiça que virá em seguida. Então, e nós aqui, para vivermos aqui nesse mundo, se não for por ele, irmãos, não há vida, não há nada, não há amor, não há graça, não há edificação, né? Não há santificação, não há absolutamente nada que seja santo, nada que seja justo. Deus fez de Cristo por nós sabedoria, nada que seja sábio, nada que seja santo, nada que seja justo. Então, por último, irmãos, para nós terminarmos, eu queria falar rapidamente para os irmãos sobre acerca do mistério da iniquidade, que já opera. Então, esse mistério, irmãos, é uma coisa que realmente nós não temos como descobrir, né? Então, nós ainda não, nós podemos dizer, estamos vendo essa apostasia. Se nós olharmos a cristandade de um modo geral, nós enxergamos isso claramente. Será que as pessoas estão vivendo para Cristo, para Deus? Estão vivendo por Cristo, né? Estão seguindo a Cristo? Eu acredito que, né, muitos estão em Laodiceia. Agora, nós também podemos estar nessa queda, né? E nós podemos, então, temos que considerar nossa vida diante do Senhor hoje. Mas um segundo aspecto aqui, irmãos, acerca do filho da perdição, nós vamos ver, está próximo de nós vermos, né? Então, antes da volta do Senhor, nós vamos ver. Agora, eu queria falar rapidamente sobre o mistério da iniquidade, irmãos, que opera, o mistério da injustiça que opera, e que opera lá desde o Jardim do Éden, aquele ser que nós falamos, né? E esse filho da perdição virá segundo a eficácia de Satanás, né? Então, o poder e a eficácia dele. Então, esse inimigo está aí desde lá do princípio, né? Impedindo, fazendo o homem cair, depois impedindo que o homem fosse salvo, né? Impedindo, trazendo sempre a desobediência no meio do povo, sempre trazendo as coisas, sempre trazendo um bezerro de ouro, sempre trazendo alguma outra coisa, uma idolatria, um ídolo, para que o povo caísse. Então sempre foi assim, o inimigo sempre atuando. Depois que o Senhor veio, fez a obra, trouxe o evangelho, né? Hoje ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus.
Mas também ele ataca o povo de Deus, inclusive a palavra nos fala sobre isso, que nós temos que tomar a armadura porque os dias são maus, né? Mas esse mistério da iniquidade, ele opera numa posição de mistério, irmãos. Entende? É um mistério. Então, o que está acontecendo hoje no mundo, nós não podemos excluir Satanás. Dizer, não, Satanás não, ele não está envolvido com isso nada, não, é um vírus que está aí, que aconteceu, né? Que logo vai sumir, logo vão inventar uma vacina, e nós vamos ficar livres novamente, né? Isso é uma obra do acaso, isso está acontecendo assim, né? E isso está envolvido com a ciência, não tem nada a ver com o espiritual, né? Irmãos, todo mal, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Mas tudo que se relaciona à palavra mal, Satanás está envolvido. Ainda que seja um vírus, né? Não vou dizer que esse vírus é um demônio, mas ainda que seja um vírus, né? Tudo que está sendo armado em cima disso, né? O que está sendo arquitetado, tudo que está sendo aproveitado a oportunidade, que seja mal, vem de Satanás. Então, existe um mistério e nós de repente corremos para cá, corremos para lá, ficamos presos, não sabemos o que fazemos, cremos que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, mas será que realmente se a gente sair nós vamos tentar a Deus? Né, o povo de Deus, todos nós passamos por esses questionamentos. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa, que hoje o Senhor está nos levando a um exercício de aprender a ouvir o Espírito de Deus. Então, eu creio, irmãos, que o Senhor nos falou exaustivamente sobre a vinda do Senhor, que o Senhor está próximo, que era para nós nos prepararmos, porque num dia que a gente não pensa, o Senhor voltaria. Então, irmãos, eu creio que o Senhor falou exaustivamente, e para nós hoje, eu creio que na maioria de nós, isso está muito claro, que o Senhor está perto. Até mesmo nós vemos no meio cristão, né, aposta, ou mesmo no meio católico, coisas assim, as pessoas estão convencidas disso, de que o Senhor está próximo. Várias pessoas citando sobre isso. Agora, eu creio que hoje nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós temos que parar para ouvir o Senhor, né? E realmente, irmãos, ouvirmos o Espírito através daqueles que têm essa visão, que tinham os filhos de Issacar, os filhos de Zebulon, como nós devemos agir, como nós devemos batalhar. Mas esse exercício que o Senhor está dando a nós, como ele é um mistério, não adianta. Você acha que Satanás vai vir e falar para você, o seguinte, eu estou agindo assim dessa maneira, eu estou escondendo, mas vou contar só para você, tá? Que eu estou fazendo isso e vou fazer aquilo. Irmãos, não fique olhando para o que está na mídia, não fique olhando o que está sendo falado aí, não fique olhando, porque o mundo jaz no maligno. A gente pensa que a finalidade dele, né, a gente pensa que são obras do acaso, mas a finalidade dele realmente é escravizar o povo de Deus. É prender, é não deixar mais que você possa falar, que você possa ter comunhão, que você possa... Todo ataque, né, é contra o povo de Deus e será também contra a nação de Israel, porque nós sabemos que Deus fará uma obra ali no meio. Então não fique ouvindo essas coisas e crendo logo de cara, irmãos, Satanás não vai mostrar isso. Só tem uma pessoa que pode nos mostrar que mistério é esse que está por trás dessas coisas. A qual ele está mostrando com uma mão, entendeu? Você está olhando para essa mão. Profecias. Esse dia eu recebi uma profecia. Talvez até tenha passado por vocês também, que esse povo faz essas coisas para aparecer. E para viralizar,
Quando comecei a ver a profecia, que falou, estou no monte aqui, recebi de Deus num monte, né? Eu falei, ixi, já, né? Porque a pessoa que me passou para mim, me perguntando o que eu achava. Então, irmãos, aí ele falou, dia 8 e tal, porque o céu vai escurecer, as coisas vão ficar negras e tal. Irmãos, eu acho que tinha que cumprir a lei nessa situação. Falou, não cumpriu, morre. Mata o profeta. Como Deus mandava fazer. Né? Para que não fique esse monte de gente falando coisas aí. Aí vem um fala uma coisa, outro fala outra. E porque é isso, e porque é aquilo, porque isso é a marca da besta, e não sei o quê. E o povo fica correndo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Claro que nós temos que considerar algumas coisas, né? Mas tem que ser de forma com revelação do Senhor, revelação do Espírito. É um mistério. É um mistério. O diabo não vai dar para você o plano dele. Não vai mostrar para você o plano dele. Ele vai continuar agindo. Então, quem tem que nos revelar é o Senhor. Quem tem que nos preparar é o Senhor. Jesus fala isso em Mateus 24, que vai chegar esse tempo pelo que as pessoas vão fazer prodígios de mentira. Né? Enganarão a muitos. Mas se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas por que não é possível enganar? Certo? Por causa do Espírito, o Espírito da verdade, que nos guia toda a verdade. Porque o Espírito, ele não só é o penhor da nossa herança, certo? Ele é a garantia daquilo que Deus fez em nós, né? Essa obra, essa garantia, como ele é também o guardião da igreja, irmãos. O guardião das verdades de Deus, né? O guardião para que a igreja ela caminhe, que ela seja sustentada. Por isso que a palavra fala assim, que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito não deixa de falar, ele não deixa, mas é tão interessante que se nós não tivermos, né, os nossos ouvidos apurados para ouvir essa voz do Espírito, a gente fica dando ouvido a muitas coisas. E como diz aqui, há espíritos enganadores, né? Doutrinas de demônios. A gente pensa que isso é mandar a gente adorar o diabo. Não, não. São doutrinas que parecem ser doutrinas verdadeiras, parecem ser de Deus. Então, amados, eu queria deixar essa medida para os irmãos. Né? Não quero me alongar para não ficar um vídeo longo e isso desestimule os irmãos de ouvir. Então, lembre-se disso, irmãos. A apostasia, né, que nós sejamos livrados dela, nesses três aspectos: viver para Cristo, viver por Cristo e seguir a Cristo, e ouvir o Espírito. Vai chegar um tempo em que vai haver uma manifestação, como Jesus diz, no interior da sua casa, lá no seu quarto, dizendo: eu sou Cristo. Como que você vai poder dizer não para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo? Né? Ele vai se transfigurar como o próprio Cristo. Então, o Espírito de Deus é que vai nos guardar em todo esse tempo. E está nos guardando hoje. Ele é o penhor, né? Ele é o guardião dessa igreja. É o que estará conosco para sempre. É o que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aprenda, meu amado irmão. Né? Aprenda a ouvir o Senhor, o Espírito. Né? Ter comunhão, ter clareza sobre as coisas do Senhor. O Senhor tem uma palavra presente, é algo que nós precisamos ouvir hoje. Amanhã é outra coisa. Hoje, o que nós somos hoje? O que você precisa hoje? O Senhor tem peculiaridades nas nossas vidas que o Senhor precisa tratar individualmente. Né? O que está acontecendo? De repente, o que está acontecendo comigo não é problema que tenha acontecido com você, mas o que está acontecendo com você não seja problema na minha vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Te louvamos, te bendizemos e entregamos essa palavra em tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Um ósculo a todos.